Olá, meus queridos seguidores. Não se esqueça, hein? Deixe um likezinho, tá? Se gostaram, ok? Um grande abraço. Olá, estudantes de matemática. Meu nome é Luiz e vamos estudar junto todo esse universo da matemática do ensino fundamental. Este é só mais um vídeo dentre tantos em que nos encontraremos resolvendo os problemas no passo a passo, de questões mais simples até as questões mais complexas, ok? Grande abraço. Olá, estudantes. Estamos de volta agora com o estudo da regra de 3 composta, tá? Temos o vídeo da regra de 3. É só procurar lá no canal, entende? Canal Matemática para Todos Sempre, né? E aí vocês terão todos os vídeos lá reunidos, produzidos até então, ok? Não são muitos, mas ainda em produção com muita coisa útil. Então vamos para o primeiro exercício. Em uma empresa, 10 funcionários produzem 150 peças em 30 dias úteis. O número de funcionários que a empresa vai precisar para produzir 200 peças em 20 dias úteis é igual a... Então vamos montar aquele esqueminha para descobrirmos se temos aqui uma grandeza com uma condição de disposição do que pensar a respeito, se vai ser uma diretamente proporcionalidade ou inversamente proporcionalidade entre essas grandezas, ok? Então, o que a gente procura fazer? Coloquem os termos relacionados às suas condições numéricas de grandeza, para a gente poder ter uma visão melhor de como prosseguir com o cálculo. Então, lá, funcionários 10, peças 150, tempo 30. Não é? Aí, o que está pedindo o exercício? Vamos produzir mais peças. Sempre que houver o lado da incógnita, que no caso aí são a quantidade de funcionários necessária, então vamos ver se aqui nós temos uma inversamente proporcional grandeza ou diretamente proporcional. Ok? Então, vamos lá. Se vou precisar produzir mais peças e em menos tempo, né, nós vamos precisar do quê? De mais funcionários. Mas vamos lá. Então, mais peças precisando de mais funcionários. Então, vocês veem que segue a mesma direção. Então, nós temos aí, né, diretamente proporcional a relação das grandezas. Agora vamos ver o tempo em relação a esses funcionários, né? Se nós vamos ter que fazer a coisa toda em menos tempo, nós vamos precisar de quê? De mais funcionários. Então, dá um sentido contrário. Então, nós temos aí grandezas inversamente proporcionais. Aí o exemplo de baixo, realçando que, no caso aí do tempo, vai haver uma reversão, né? Então, passa o 20 para cima, o 30 para baixo, e aí, a partir daqui, vamos fazer os cálculos. Então, como se monta? Pegamos a parte sempre da incógnita, mantendo sempre quanto possível na esquerda, né? Então, nós temos 10 sobre x, quer dizer, dividido por x, igual a 150 dividido por 200, vezes 20 por 30. Tá? Então, são duas frações que vão se multiplicar entre si. Agora, vamos tentar reduzir esses valores para facilitar os cálculos. Repetimos a parte da incógnita e vamos dividir os 150 dividido por 200, mas ambos divididos por 50, vai dar 3 quartos. E do outro lado, 20 dividido por 30, né, vamos dividir por 10, numerador e denominador, resultado final, 2 terços. Repetimos de novo a incógnita, igual a... Então, agora vamos multiplicar os numeradores. 3 vezes 2, 6. E os de baixo, 3 vezes 4, 12. Aproveitando aí essa fração, vamos reduzi-la. Podemos dividir, então, por um número em comum, pelo 6. Né? Com o resultante 10x igual a 1 meio. Bem, dentro dessa condição de igualdade, nós fazemos, então, uma multiplicação cruzada. Né? Os numeradores, só que o cruzado inverso, né? O numerador de cima, 10, vai ser multiplicado pelo denominador da outra fração, 2. Então, o resultado 20. E x vezes 1 é o x mesmo. Então, o resultado final, né, a incógnita, que representa 20 funcionários, que serão necessários para a confecção de mais peças.
Agora vamos ao segundo exercício de regra de 3 composta. 15 operários trabalhando 8 horas por dia demoram 16 dias para fazer um muro de 80 metros de comprimento. Se a quantidade de operários fosse reduzida para 10, a quantidade de horas por dia que precisariam trabalhar para, em 24 dias, fazer um muro de 90 metros de comprimento, com a mesma espessura e altura que o anterior, é de... Bem, aqui entre parênteses, tá, temos uma diretiva de ver a quantidade de horas trabalhadas. Então, para isso, multiplicamos as 8 horas por dia pelos 16 dias, né, da proposta inicial. Então, deu 128 horas trabalhadas. Tá? Então, isso vai ficar melhor para dispormos essa questão da quantidade de tempo que levou na primeira condição dos 80 metros de comprimento. E aqui segue um explicativo bem detalhado. Tá? Vamos agora tentar descobrir se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Vamos lá, comparando o tempo com a quantidade de operários, né? Se aumentarmos a quantidade de operários, o tempo necessário para construir o muro será menor. Então, no sentido contrário, inversamente proporcionais. Então, nós teremos aí uma condição numérica invertida, né, que veremos mais à frente. Na outra situação de comparação, lá, comparando o tempo com o comprimento do muro, se aumentarmos o comprimento do muro, o tempo necessário para construí-lo também será maior. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Vamos ver a disposição disso? Bem, agora com relação a esse expositor, né, que vai nos facilitar a observar as colocações dadas pelo texto. Então, confirmando aqui, onde temos o inversamente proporcional ou diretamente proporcional entre as grandezas, né? Está lá, ó, operários. Diminuindo o número de operários, então nós vamos ter o quê? Uma necessidade de mais tempo de execução do muro, certo? Então, sentido inverso. Uma coisa está descendo, a outra está subindo. Então, já em vermelho, né, tá lá. Onde estava 15 passou a ser 10, onde estava 10 passou a ser 15. Então, agora, de acordo com o comprimento do muro e o tempo elevado, lá, se aumentarmos o comprimento do muro, então a necessidade de tempo de execução também será maior. Então, aumenta um, aumentou o outro. Né? Ideias iguais, grandezas no mesmo sentido. Então, mantemos a numeração como está aí. E ali, como resultado final, né, uma espécie de montagem de cálculo, nós vamos fazer o quê? Ó, 128 sobre 24x, colocamos já a parte dos operários 10 sobre 15, vezes 80 sobre 90. Tá? Então é assim que é disposto. Agora, para facilitar, vamos reduzir essas frações. Aí no lado da direita, achou-se o número 5, né? Então o que realizar no numerador tem que ser realizado no denominador. Dividiu-se lá o 10, 15, né? 10 sobre 10, 15, por 5 deu 2 terços. E 80 sobre 90 ficou 8 sobre 9. Mantemos de novo, né, o lado da esquerda da incógnita, né, igual a, aí nesse caso, as duas frações estão se multiplicando, vamos multiplicar os numeradores, depois os denominadores. 2 vezes 8, 16, 3 vezes 9, 27. Então agora vamos fazer aquela multiplicação cruzada. Então está aqui, ó, 24x vezes 16, quer dizer, foi um denominador de um lado da esquerda com o numerador da fração da direita. Aí o mesmo ocorre com a numeração, né, do lado direito. Então nós fizemos o que também de multiplicação? O numerador, né, da fração da esquerda multiplicado pelo denominador da fração da direita. Total do resultado aí, 384x igual a 3.456. E agora, desafio para vocês, fazer a divisãozinha, tá? Baixando esse 384 para baixo do 3.456, né, do 3.456. E aí vamos ter como resposta, né, a quantidade de horas dia, 9 horas. Tá? Então, x igual a 9 horas de trabalho por dia. Vamos agora para o terceiro problema. Começando.
Para a produção de um determinado tipo de peça em uma empresa, 5 máquinas com produtividades idênticas produzem 260 peças em 5 dias, operando 4 horas por dia. Sabendo que 2 máquinas deram defeito, qual será a quantidade de peças produzidas durante 10 dias se as máquinas restantes operarem durante 10 horas? Então, coloque os títulos e coloque as numerações, né, a sua variação de acordo com o que foi dito no texto. Então vamos analisar essa grandeza aqui, ó. Quantidade de máquinas, vocês viram que o problema colocou que houve perda do uso de 2 máquinas. Então ficamos só com 3. Peças serão as incógnitas, né, de produção de acordo com os dias e horas de trabalho, tá? Então essa grandeza aqui, sempre que tem a incógnita, nós vamos fazer a comparação com as outras grandezas para ver se vamos aplicar o inversamente ou diretamente proporcional, tá? E montarmos o nosso cálculo. Então aqui, continuando, nós vamos ter aqui, ó, 5 dias de trabalho na iniciação e agora passaram-se a ser 10 dias de trabalho, né? Então, se teremos mais dias de trabalho, né, produziremos mais peças. Então aí nós temos o diretamente proporcional. Agora, a quantidade de horas, no caso, né, produzindo mais peças, mais horas. Então, tudo no mesmo sentido. Se é mais e mais, fica diretamente. Se é menos e menos, também diretamente. Agora, se produz mais uma coisa e tem-se um resultado na outra grandeza a menos, então estamos invertendo as condições das grandezas. E aí seria o inversamente proporcional. Então, neste caso aqui, tudo ficará funcionando como grandezas diretamente proporcionais. E lembrando aqui que se estaremos com menos máquinas de trabalho, né, a quantidade de peças também será menor em termos de produção. Então, provando também, entre essas 2 grandezas, né, o diretamente proporcional. Bem, então dispomos aqui de acordo com o que foi mostrado naquela forma de tabela. Tá? Então, de um lado, 260 dividido por x igual a, mantendo os outros, né, as outras proporções em grandeza, 5 dividido por 3, né, 5 dividido por 10 e 4 dividido por 10. Todas essas frações serão multiplicadas entre si. Mas primeiro, como sempre, reduzindo, né, o valor dessas frações para não ficar um cálculo muito alto. Então, olha lá, apontado divisão por 5 da segunda fração e divisão por 2 da terceira fração. O resultado está aí disposto. Agora é só multiplicar os numeradores e denominadores. Então, aqui no lado da direita ainda, 5 vezes 1, 5 vezes 2, deu 10. 3 vezes 2, 6 vezes 5, 30. Então, 10 dividido por 30. Ainda mantendo o valor da incógnita do outro lado, né, daquela fração, igual a, reduzindo esse outro lado, né, corta-se os zeros, fica 1/3. Façamos agora aquela multiplicação cruzada, né? Então, eu vou pegar o x, que é um denominador dessa fração, do lado da esquerda, multiplicado pelo numerador da fração do lado da direita. Então, ficou o x mesmo, né? X vezes 1, x, igual a, aí, no caso, é o numerador da fração da esquerda, multiplicado pelo denominador da fração da direita, 260 vezes 3. Total, x igual a 780 peças que serão produzidas, como resultado final. Vamos agora ao último probleminha do vídeo. Começando. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Tá? Então vamos fazer aquela espécie de tabelinha. Bem, então analisando o que está exposto aqui, né, nessa forma de tabela, vamos descobrir aonde que está funcionando o inversamente proporcional e o diretamente proporcional. Lembrem-se, façam sempre essa reflexão, né, entre as grandezas, mas envolvendo sempre aonde está a incógnita, que no caso aqui é do número de caminhões.
Então, se nós trabalhávamos 8 horas, usando 20 caminhões, em menos horas vamos precisar, né, de menos caminhões. Então, se trabalhávamos, né, 8 horas, precisando de 20 caminhões, em menos horas, né, vamos precisar de mais caminhões para fazer um transporte, então, né, mais rápido, ou pelo menos atendendo a perda das horas. Então, houve queda de horas, precisamos de mais caminhões, sentido contrário de grandeza. Então, aí nós vamos aplicar o inversamente proporcional. E caminhões em relação ao volume, né? Se temos 20 caminhões para um volume de 160 metros cúbicos de areia, para menos volume, menos caminhões. Então aí, né, nós temos o diretamente proporcional. Né? Menos numa situação de uma grandeza, menos também na outra situação da outra grandeza. Então está aqui apontado, onde houve o inversamente, nós trocamos 8 horas para 5 horas, ficou 5 sobre 8. Tá? E as duas grandezas continuam com sua disposição fracionária, tá? Porque foram realizadas como diretamente proporcionais. Então, na disposição, como sempre, né? Incógnita para um lado, outros valores para outro. Então, repetindo o que está lá na tabela, ficou 20 sobre x igual a 5 sobre 8 e 160 sobre 125. Vamos dar aquela reduzida na fração, ela dividindo por 5, então a fração vai ficar 32 sobre 25, tendo repetido o restante. Agora volta a repetir a parte da incógnita e multiplicamos aqui os numeradores versus os denominadores. Então agora nesse segundo passo vamos fazer um novo reducionismo, ok? Com relação às frações do lado da direita. Então vocês veem aí que foi dividido um numerador da fração 5 sobre 8, né? A parte do numerador por 5 e o denominador por 8. Então, podemos fazer a reversão dessa divisão do outro lado, tá? Para funcionar a mesma coisa, já que funcionou dividir por 5 um numerador e o outro denominador, façamos o mesmo lá, dividindo o denominador por 8 da primeira fração, agora o numerador da segunda fração por 8 também. E aí a coisa fica igualada em termos de aplicabilidade proporcional. Resultado, esse 5 dividido por 8, né, da primeira fração do lado da direita, ficou 1 sobre 1, não é? E dá 1 mesmo. Agora, vezes o quê? O resultado da outra fração. 32 por 8 deu 4, e 25 por 5 deu 5. Então, 1 vezes esses 4 quintos, já está ali, ó, 4 quintos. Que ficou 20x igual a 4 quintos. Agora vamos fazer aquela multiplicação cruzada, né, o numerador de um com o denominador do outro. Então ficou lá, manteve o x, que é o denominador, vezes o numerador da outra fração, que é 4. 4x, então, como resposta. Igual a o numerador, né, da fração da esquerda, vezes o denominador da fração da direita. 20 vezes 5. Esse 20 vezes 5 vai dar 100. Né, divididos pelo 4, que o 4 mudando de lado, ele passa a dividir, já que ele está lá na outra situação multiplicando. 100 dividido por 4, x igual a 25 caminhões, como resposta final. Bem, agradeço o acompanhamento até então, através dos meus vídeos, foram feitos com carinho, nada altamente profissional, mas eu acho que é o suficiente para ajudá-los, ok? Então, gostando, deixa um like, tá? Vai ajudar bastante. Até o próximo vídeo. Grande abraço a todos.